vendeu a irmã dele para o Papa. Então, para fazer carruagem com o amante. Aí tinha uma porção de mulheres. Tá certo? Então, uma porção de papas criminosos. Tá? Assassinos, ladrões, amaziados. Tá claro? Houve um Papa, acho que é Bento IX, que foi eleito Papa com 12 anos. Era um menino. Quando chegou aos 18, se apaixonou. Então, largou o papado e foi casar. Casou-se e depois se arrependeu. Quando ligou com a sogra que quis voltar a ser Papa. Voltou a ser Papa. Lá pelos 20 anos se apaixonou de novo. Largou de novo. Casou outra vez. Aí se arrependeu e voltou a ser Papa. Terceira vez. Depois se apaixonou de novo, disse que ia desistir, então fecharam ele no convento. E desistiram de vez. Mas 3 vezes. E nessa aí de volta, alguém o culpou? Não. Não? Não. Foi uma confusão tremenda. Certo? Afinal, fecharam ele no convento, pronto. Chega de tanto casar e ter papo. Nesse caso, tinha alguém que dava decisões provisórias? Alguma Como é que é? Não, tem alguém que governa. Mas governa só administrativamente. Não tem governo papal. Cabernet. Mas então fecharam ele e acabou. Porque era um escândalo. Essas coisas podem acontecer, porque a igreja é humana. Tá certo ou não? Então um bispo ter mulheres, ou ser macumbeiro, ou ser satanista, isso pode ser. Está cheio de bispo maçom aí. Tá? O bispo lá de Belém do Pará, que me proibiu de dar conferência lá em Belém do Pará. Então, o Urani Tempesta. Agora a maçonaria convidou ele para presidir o Congresso dos Maçons Brasileiros. Ele aceitou. O bispo de Porto Alegre, Dom da Deus, frequenta a maçonaria. O cardeal da Bahia. O cardeal da Bahia, o atual, me contaram lá que ele tomou medidas contra os padres homossexuais. Então os padres homossexuais fizeram uma reunião, foram para o ele e levaram documentações contra o cardeal atual, Magela. Se eu tomar qualquer medida contra os padres homossexuais, nós vamos publicar o seu amaziamento com sua secretária, se não me engano, chama-se Ada. E eu contar tudo para o povo. Então o cardeal ficou com medo, deixou os homossexuais à vontade. Que agora tem uma igreja que eles fazem macumba e missa ao mesmo tempo. E depois da missa tem orgia homossexual dentro da igreja. Isso não é isso. Quer dizer, a parte humana da igreja é uma coisa séria, tá certo? Nunca se deu tanto, né? A definição de igreja é essa. A igreja é uma espécie divina e humana. A igreja é sociedade divina, por causa de Cristo, e humana, por causa dos homens. Mas não tipo do corpo. Não. É porque Pio XII morreu e fizeram mal ao embalsamamento e o cadáver dele explodiu no ar inteiro. Daqui a pouco eu conto. Então o João Pedro ficou com medo que ele era gordíssimo, parecia um bom. Esperou que esquece. O legal mandou carregar a dose lá de morfina, normal, etc. Para não explodir, entendeu? Então é falso, aquilo lá é uma fraude. Põe lá, é exposto o cadáver como se fosse milagre, é fraude. O próprio Vaticano declarou que aquilo não era milagre, mas põe lá engana o povo. O povo põe flores, etc. Isso o Padre Pio que também está assim, mas aí está lá que colocar uma máscara. Colocar uma máscara. Padre Pio não. E ele fez assim. Não está lá, não. Não, lá na Itália, onde ele está com o corpo. Não conheço. Mas aí está também um relatório da internet que colocar uma máscara de silicone, tá? O silicone está conservado no corpo. Então está conservado se colocar o silicone. Não sei, né? Não conheço nada disso. Não, às vezes a máscara de silicone. O Padre Pio fala assim, muita coisa que não é verdade. Então eu não sei o que é. Eu trouxe um livro lá sobre ele na Itália, deixa eu ver o que é. Mas então, a igreja divina, nós não podemos, por causa dos escândalos do clero, dos homens, negar que ela seja divina.
Não podemos dizer, porque ela é divina, dizer os padres são todos santos. Nós não somos santos. Nós somos padres. Aqui é clero e povo. Clero, a patrimônia é clero mais povo. O povo e o clero não são santos. Deus é que é santo. A santidade da igreja vem da cabeça, que é Cristo. Essa é a parte divina. E o Papa? O Papa pode também ser criminoso a cabeça. Não. O poder dele é divino. Mas o Papa é humano. Então ele come, bebe, ele pode ser assassino, ladrão, mentiroso, pode jogar no bicho. Pode fazer coisas, tá certo? Havia um Papa macumbeiro, astrólogo, Clemente VIII, fazia macumba no Vaticano. De que ano ele foi? 1500 e tanto. Então ele e o Campanella, como que ia ter 2 eclipses, o Campanella disse que ia ter 2 mortes, do imperador e um papa. Então, para não morrer, ele mandou fazer, pintar no teto do salão, toda a função dos astros, e no dia do eclipse, para fechar todas as janelas e portas, e puseram lá um centro lá para simbolizar o sol, e o Papa e o Campanella andavam em volta do sol, com uma vela acesa, um representando o Papa, outro representando o imperador, para não apagar a vela, senão eles morriam. Uma combina. Um absurdo. Então, uma vez me disseram, a igreja é uma sardinha, mano, que a parte humana não trabalhando para a parte do Chile. Claro. Tudo bem? Então, professor, então não há necessidade muito certa de haver crença do Papa. Não, porque temos que acreditar no Papa. O Papa é obrigado. Não nós. Ele acreditar em Cristo. De repente não crê. Pode não crer. Pode. Então, o valor do sacramento... Vale. Não depende da santidade dele. Porque também, um padre, por exemplo, é mafiado, sem vergonha, macumbeiro, comunista. Ele dá um sacramento, vale. Vale. O sacramento, se for usada a matéria e a fórmula, vale. Entendeu? Um padre não vale nada. Ele não deve ser opção dos cuidados. Vale. Uma opção do sorteio. Os dias eu fui confessar, faz uns meses, fui confessar no Santo Antônio, depois da confissão, então, o padre levantou os braços, eu falei, padre, você me dá absolvição agora? Eu já dei, falei, não, absolvição tem que dar, dizendo que a absolvição tem os pecados, e o padre não pegou, vai embora! A confissão não foi válida. Tive que confessar de novo. Ele não deu absolvição. Mas o que ele fala? Ele fez liga enrolada. Ele fez liga enrolada lá. Eu tô dizendo. De onde ele? Não, o dom divino, o dom da liga enrolada, uma palhaçada. Teve um padre aqui em São Paulo, um padre Antônio Carlos Keller, que agora é bispo, que me contou que tinham falado para ele que tinha um padre na igreja do Calvário, lá em Pinheiro, que não dava absolvição. Então ele mandou fazer. Já me confessei lá. Ele levou um texto da absolvição, levou a texto da absolvição e classificou. Ele foi confessar com o padre, só para ensinar o padre. Então se ajoelhou, confessou os pecados. Aí o padre falou, você pode ir embora, está perdoado. Você não tem absolvição. Não adianta perdoar. Não. Você precisa parar a absolvição. Não. Que Deus te perdoe. Não vou. Aí o padre falou, eu não sei. Eu falei, então estamos aqui. Deu para ele. Ele botou o padre que agora é bispo. Deu para ele o texto. O padre então pegou e falou, o senhor lê para a Senhora da Cruz, quando vier falar, que a pessoa o pecado do padre foi interessante. Aí o padre fez, né? O padre agradeceu ele que ensinou. Esse padre não, as confissões eram todas juntas. Agora, quem confessou sem saber está perdoado, está. Porque a pessoa não tem. A pessoa não tem. Está perdoado. Um bebo dentro no confessionário. Põe a roupa de padre, agora, fica lá ouvindo o confessionário. O povo não sabe. Todo mundo se confessou, está perdoado. Mas ele não é padre. E nem falou a absolvição correta. Cristo completa. Que a pessoa vai se confessar depois da então chama-se a Igreja Suprema. Está entendendo?
Então, se o padre falsifica o sacramento é válido para o povo. Que a igreja supre. Deus não vai abandonar o povo assim. É claro? Tudo bem, compreender então isso. A igreja tem uma parte divina e uma parte humana. Hoje em dia, nas paróquias, se procura curtir tudo na igreja divina. Todo papa é santo. Todo bispo é santo. Todo vigário é santo. Todo sacristão é santo. A sogra do padre também é santo. A sogra. Todo mundo é santo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. A gente tem que ter os olhos claros. Pilantra. Vários sacramentos valem da parte divina. Professor, Que a igreja é divina e humana. Você entendeu? Alguns negam que ela seja divina. Porque vem tanta sujeira que diz que Deus abandonou a igreja. Está errado. Nós temos que crer na igreja, ainda que o Papa, os bispos, os padres sejam pilantras. Está entendendo? Pode falar assim. por isso que algumas pessoas de São Rodrigo vieram aqui voltar correndo, porque não aguentaram. Claro, porque não acreditam que a igreja seja humana. Está errado. Muita gente não aguenta isso. Assim como os judeus ficaram escandalizados vendo Cristo na cruz, nós somos para os apóstolos. Vós vos escandalizareis por causa minha. Porque os apóstolos disseram, tipo de Emaús, nós pensamos que era o Messias. No dia seguinte da morte, pensávamos que era o Messias, em vez, estava enganado. Parecia que era um grande santo, um grande profeta, em vez era tudo falso. Então nós começamos a explicar para eles, lembra? As profecias. Depois, quando sentaram para comer, nós senhor pegou o pão, benzeu, disse, este é meu corpo, este é meu sangue. Aí eles viram que era Cristo. Quando for adorado, tinha desaparecido. Certo? Então, Cristo é Deus e homem. A igreja divina. Quanto mais os padres são podres, mais nós devemos crer na divindade da igreja. O Papa é um pilantra, mas ele é infalível. Impecável não é. Infalível não é impecável. Infalível, quando ele ensina em nome de Cristo, ele não pode errar. Está claro? Tudo bem, entendeu? É bem importante isso. Tá certo? Os sedevacantistas negam exatamente isso. Tá certo? Ou negam que é a infalibilidade, ou negam que o Papa possa errar. Não sei se entendeu? Então não é Papa. É Papa pode errar. Quando não ensina a conduzir a fórmula, erra. Claro? Mas a igreja continua infalível. Não sei se entendeu? Então sempre tem essa luta entre o divino e o humano na igreja, como teve com relação a Cristo. Tá certo? Então nós vamos ter fé em nosso Jesus Cristo como Deus verdadeiro. Devemos ter fé na igreja católica como divina, porque Cristo é santificador. Os homens são pecadores. Os padres diziam que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja não. A igreja é só santa, porque a igreja é divina. A alma da igreja é o Espírito Santo. E o que dá forma à alma é a alma. Então, sendo a alma da igreja divina, a forma da igreja é santa. O Papa atual diz que a igreja é santa e santificadora. Ah, mas os padres cometem grandes pecados. Mas não afetam a divindade da igreja, continua original. Então, alguns dos pecados da igreja do Papa negam que ela seja divina. Outros, por causa da divindade, negam que ela tenha pecados. Está claro? São Pedro era o vigário de Cristo e morreu mártir. Mas São Pedro traiu Cristo 3 vezes. Não conhecia esse homem. Está lembrado ou não? E fugiu e negou. Claro. Mas tem uma explicação isso aí, né? Que ele descobriu a sogra dele. Você sabe que a história do Pedro foi curada, não? É. Não? Você não vai fugir, porque Pedro teve a sogra curada. Quando Cristo foi visitar Pedro, a sogra dele estava doente. Então Nosso Senhor curou a sogra milagrosamente. Deu a mão para ela, tirou ela da cama, e ela se levantou e serviu a Cristo e a Pedro. Não foi dito que a mulher de Pedro serviu a Cristo, porque ela estava morta. Pedro era viúvo, mas foi a sogra. Por que foi a sogra de Cristo? Pedro. Porque a sogra de Pedro. Porque Cristo
Deus, né? Deus era desposado com a sinagoga. Né? Tudo bem? E a sinagoga morreu, apostatou. Então, a sinagoga foi trocada pela igreja. Certo? Pedro é o esposo da igreja. E Pedro é o filho da sinagoga. Não é isso? Certo? Então, Pedro esposou a igreja, que é filho, perdão, a igreja é filho da sinagoga. Então a sinagoga é mãe da igreja. Portanto, se Pedro esposou a igreja como chefe da igreja, a sinagoga, que é mãe da igreja, é sogra de Pedro. Claro. A sinagoga estava doente quando Cristo veio, estava podre. Mas Cristo a levantou, porque no fim do mundo a sinagoga vai se converter e vai servir a Cristo. Entenderam isso aqui? Não? Eu vou repetir para compreender. Deus é esposado com a sinagoga, mas a sinagoga veio a igreja. Pedro é o esposo da igreja, certo? Certo? Como a igreja é filho da sinagoga é sogra de Cristo. Tudo bem? Quando Cristo veio ao mundo, a sinagoga estava doente. Mas Cristo tirou ela da doença, curou, e a sinagoga serviu a Cristo. No fim do mundo, a sinagoga vai servir a Cristo. Eles vão se converter com a Cristo. Tudo bem? Compreendeu bem isso aí? Tudo bem isso aqui? Interessante, né? Muito interessante, né? Tá certo? Quer tomar nota? Então, uma nota. Então, Deus é desposado com a sinagoga, que é mãe da igreja. Deus é desposado com a sinagoga, que é mãe da igreja. Certo? Pedro é o esposo da igreja, o Papa é o esposo da igreja, certo? Se a sinagoga é mãe da igreja, esposada com Pedro, a sinagoga é sogra de Pedro. Certo? Tudo bem, né? Deu para tomar nota? Então Pedro é esposo da igreja, filho da sinagoga, a sinagoga é sogra de Pedro. Quando Cristo veio ao mundo, a sinagoga estava doente, estava podre. E não serviu a Cristo. Mas Cristo a curou. Porque no fim do mundo a sinagoga vai se converter e vai servir a Cristo. Então é profético isso. A cura da sinagoga é uma profecia. Tudo bem? Está claro isso? Então agora conto a morte de João 23 e Pio XII. Certo? Não vou se escandalizar, hein? Mas então, Pio XII ele governou 19 anos. Ele tem fama de ser santo. Não é. Eu já falei para o padre que o padre vai me matar. E não é. Era um homem bastante reconhecido, muito orgulhoso. Ele, desde quando tinha 41 anos, ele conheceu uma freirazinha de 23, muito bonitinha. Claro. Quando ele era núncio em Munique. Então, ficou encantado com Diana. Ele tinha fiado de uma revolução comunista em Munique, ele fugiu para a Suíça. E na Suíça foi viver lá no convento, porque era comunista. No convento, ele estava com tanto medo de sentir mal do estômago. Ele sempre teve medo, sempre sofreu do estômago. Então pediu para uma superior lá que arranjasse uma freira para fazer comida leve para ele. Então apresentaram a irmã Pascoalina para ele. A Pascoalina tinha então 23 anos. Foi, olha, um encantamento na primeira refeição, no primeiro menu. Ele tinha 41 e ela tinha 23. Eu não acredito que tenha havido caso nenhum entre os dois. Mas eles ficaram extremamente unidos, claro. Então depois o Papa, ele se apaixonou com ele, que tinha fugido. Quando ele voltar para Munique, ele voltou. Mas depois ele quis buscar a Pascoalina. Então, pediu licença ao Papa para trazer a Pascoalina para anunciar tudo. E o Papa concedeu, Bento XV. Tanto Bento XV quanto ele trabalhava para o serviço secreto alemão, recebiam. Se depois do Bento XV vai ser Papa, ele recebia dele. O governo alemão, o espião. A partir do ano. Bom, então levou a Pascoalina com ele. Pascoalina chegou com mais duas freiras.
E Pio XII, que ainda não era Papa, era só Monsenhor Paciano, exigiu que ela se meita todo dia com ele. E de noite jogava um cartas. E ele ganhava sempre. Pela frente. Você está pensando mal dele, não é? Você esquece isso. Bom, mas acontece que ele gostava muito de velocidade, ela também, né? Isso foi em 1920, não, foi em 1917. Nós já tínhamos naquele tempo motocicleta. A Davidson, motocicleta, tem até hoje também. E a Pascoalina trabalhava numa fazenda, uma família dela tinha um sítio, e o irmão dela tinha motocicleta. E ela então, quando era moça, montava uma bicicleta. E então o Papa comprou uma bicicleta para ela. E não tinha quase trânsito de Munique. Então quando era 2, 3 da manhã, ela saiu na motocicleta e ele na garupa. Ele era o embaixador do Papa. Só não tinha ninguém na rua, em 1917. Então ele ia de batina, ela de hábito ou ele... Não, tinha nem batina. Nem batina os dois. Isso é tudo verdade. Mas não vamos pensar mal. Contado por ela, eu tenho os livros. O livro foi revisto por João Paulo II, que censurou as partes mais picantes. Não deixou publicar o mais picante. O que eu estou contando é que saiu. Os cavalos de pau não comprou. O cavalo de pau com bicicleta comprou. Não contou. Porque quando eles foram para Berlim, ele gostava de cavalgar. Então, em Berlim tinha um parque zoológico muito grande, ele cavalgava no parque. Quando ele disse pela primeira vez choque, ele apareceu para ele e falou, mas que belo. Está contado no livro. Professor, mas se João Ela Paulo, elogia continuamente que as mãos dele eram lindas, que o olhar dele era lindo. se João Paulo II, Censurou? não, se ele deixou que fosse publicado algumas partes, quer dizer que ele queria que o mundo soubesse disso. Claro, eu tenho livro. Eu tenho livro com fotografia. Eu posso mostrar vocês dentro do mercado? Só que então, ele também ia passear nas férias, ia passear nas montanhas. Ele, o futuro Papa Pio XII, a Pascoalina e Monsenhor Spellman. Monsenhor Spellman era o espião da CIA nos Estados Unidos, era um genial para dinheiro. Ele foi nomeado auxiliar de Nova York, porque Nova York tinha uma dívida de 40 mil milhões de dólares, isso em 1920 e pouco. Em 3 meses passou a ter um superávit de 80 milhões. De 40 negativos para 80 positivos em 3 meses. Então dizia que era Monsenhor Spellman, um gênio das finanças. Então Roosevelt protegeu ele, de certo modo ele para o Vaticano. No Vaticano, o Monsenhor Spellman chegou, ele vai ser cardeal em Nova York. Quando ele chegou, ele foi enviado pelo presidente dos Estados Unidos para espionar o Vaticano. Então ele chegou lá no Vaticano e vieram apresentado para todo mundo. No dia seguinte, o Vaticano tem uns corredores, tem escritório dos dois lados. No dia seguinte ele chegava, batendo numa porta, vinha lá o secretário. Monsignore, per favore, per lei, dava um envelope. O fulano abria cheio de dólares. No outro escritório. No dia seguinte, quando ele passava, todo mundo na porta. E ele ficou bonito todo dia. Então chamava ele de Monsenhor Precious. Monsenhor Precioso. Ele mandou iluminar o Vaticano todo, pôs serviço de telefonia, o governo americano fez uma estação de ferro, de trens, pôs uma nova locomotiva, trem tudo novo para o Papa. Quando ele ia para o Vaticano, mais tarde, ele levava pacotes de dinheiro, sacos de dinheiro desse tamanho, num avião. Chegava para a Pascoalina, Pascoalina, per lei! Falei, uma Pascoalina dava $1 milhão de dólares. $1 milhão de dólares, assim. Então os três iam passear nas montanhas, subindo montanha, o futuro Pio XII, o Monsenhor Precioso e a Pascoalina, que era bonitinha.
Então não dá para as montanhas fazer converscote pequenininho, certo? Porque lá de noite, no primeiro converso, lá bate na porta. Quem é? O Lúcio do quarto. Esse é a mulher lá de alpinista, junto com a Pascalina, também de alpinista, e o moço preto. Entrava os três, era o seu quarto. Pronto. E ainda levantou-se a hipótese de santidade de São Absurdo. Claro que é um absurdo. Bom, a Pascalina, então, quando foi para Berlim, ele acabou sendo nomeado cardeal secretário de Estado e deixa Berlim. Então, os bispos alemães, que ele era muito inteligente, quiseram dar para ele um presente. E foram para o Papa Pasqualini e queriam dar para ele uma cruz. E ela falaram para ele, eles vão lhe dar uma cruz. Disse, olha, uma cruz. Eu tenho tantas cruzes, chamando. Falou para ela, mas vocês não querem me dar uma escrivania de carvalho, entalhada, como tem aqui na Alemanha, de volta, né? Você não bebê, chegou lá, você não bebê alemão. Ele disse que não pode dar um... claro, então mudamos a cruz, damos uma escrivania de carvalho, isso é muito bonito. Aí concordou, aí ele falou, mas só uma escrivania? E a cadeira? E o assistente? Olha, mas o escritório inteiro, escrivania, cadeira, assistente civil. Ah, sim. Aí ele voltou para ele, vamos fazer. Mas ele tem fotografia. Ele falou, não, com livro, com os livros. Mas ele gostava só de livros encadernados a cor branco, que a mãe dele gostava só de cor branca. Então, então ele escolheu os livros, os melhores livros do mundo, encheu os livros. Aí falou para ela, só escrevendo só no escritório. E a sala de visita? Tá, fala com Deus, eu já vi, não. E a sala de jantar, todos me falam, bem, então a senhora faz o seguinte, a senhora monta o que quiser, depois me dá conta. Para mim, eles não eram casados, não sabiam o que significava da carta branca de gastar para a família. A Pasqualina torrou tudo, comprou tudo. Sala de jantar, sala de visita, sala de estar, sala de reuniões, escritório, quarto de dormir, cozinha, copa, tudo. Tudo do melhor. Depois apresentou a conta. Foi caro. Para o nosso lar alemão em Roma. Então ele foi para Roma, ia ser secretário do Papa. E ela ficou na Alemanha. Depois de um dia que ele estava em Roma, chegou a Pasqualina. Meu pai, cheguei. Irmã e cuia. Pasqualina, não pode. Não vou ficar aqui. Não. Tem escândalo, não queria. Não. Mas isso é verdade, hein? Eu estou resumindo, que é a coisa mais grave ainda. Então a Pasqualina que ficava lá. Falou que não podia, mandou ela para casa da família dele. Então ela foi lá para a família dele. Ele tinha 12 irmãs, a Pasqualina em 3 tempos fez uma briga com a irmã dela, Elisabetta. Encheu um pau danado, pegou a mala de punha, foi pro Vaticano. Estou aqui de novo. Daqui não sai. Não tem que ficar. Ela ficou. Então ela arranjou um apartamento para ela no primeiro andar. Passaram alguns dias, ela foi até o apartamento dele lá no terceiro andar, junto ao escritório do Papa. Vou ficar aqui. Não, vou ficar. E ficou. Subiu lá em 1930, saiu em 1958, ficou 28 anos com ele. Então mandaram. Como ele tinha brigado com a família do Papa, não deixaram a família do Papa entrar lá. A família do Papa só podia ir 1 hora por ano. No Natal, das 3 às 4 da tarde, depois do almoço. Então o Papa recebia os parentes, as irmãs, o irmão dele, os sobrinhos. Às 4 horas chegava a Pasqualina. E está na hora, acabou a hora. Eu queria. A família dele detestava ela. Ele pondo como médico o Papa um oculista homeopata, Galeazzi Lise. Porque esse Galeazzi Lise era um oculista, imagina, ser médico geral do Papa. Não chegava nada. Ainda mais homeopata, toda cheia de homeopatia. Então, ela colocou o Galeazzi Lise, porque o irmão do Galeazzi Lise
Era il Conte Enrico. O Conte Enrico era um bonitão. Claro. E ela fez nome ao Conte Enrico para o Vaticano, para os mais altos cargos. Certo? O sobrinho do Papa, que tinha ódio da Pasqualina, que não deixava a família dele no Vaticano, arranjou uma máquina fotográfica especial. Naquele tempo era difícil, porque as máquinas muito importantes eram um caminho desse tamanho para esconder, era difícil. Arranjaram uma máquina japonesa desse tamanho. Automática e tiraram a foto da Pasqualina com o Conte Enrico. Un'attitudine un po' troppo intima. Aí então levaram a foto da Pasqualina para o Pio José. Quando ele viu a foto da Pasqualina, o Conte Enrico, então ele chorou. Chorou, chama a Pasqualina. Mostrou a foto. Madre, olha eu, ficou quieta. Como você explica isso? Se eu me mando embora, eu faço um escândalo. Fica. Bom, resumindo, ela mandava nele até quem chega. Por todo dia ele tinha que receber o diretor do jornal Observatório Romano para discutir os artigos que saíram. Eu recebi um salão de Marcos. Um dia, não recebeu um salão de Marcos, foi um salão pequeno com medo de tapete. Olha, não posso mais receber o senhor no salão, porque o senhor, se me desculpa, o senhor não toma cuidado com os sapatos. E quando chove, neva, sempre o sapato molhado suja todo o mar. E mar de Pasqualina tem que limpar tudo de novo, mandar limpar. Não era que limpar, o empregado limpar. Tá? Então eu não quero mais que eu receba o senhor no salão de mar. Então eu vou receber aqui. Eu não queria ter nada. Entendeu? Ela chegou a dar um soco no cardeal. O cardeal queria falar com o Papa. Ela meteu um soco no cardeal, que era de cera. Bom, então o Galeazzi foi médico do Papa Teofilo. O Papa foi provavelmente envenenado, Pio XII. Ele teve uma doença estranha. Ele soluçou 4 anos. Não e acabou morrendo. Não deu último suspiro, deu último soluço. Morreu até hoje. Ele morreu em Castel Gandolfo. Morreu em agosto. Não, de setembro. Mas fazia calor, 40 graus lá. Então o médico dele, o Galeazzi, resolveu fazer um novo método de embalsamamento. Para embalsamar tem que abrir o cadáver e tirar todos os entranhos. O Galeazzi disse que tinha um processo menos brutal, então aplicou lá umas injeções no cadáver do Papa. Né? O cadáver foi levado de furgão para o Vaticano. Quando entrou em Roma, ele teve que parar, chegar à Catedral do Papa, que é em São João de Latrão, para parar o furgão com o cadáver no caixão, e aí escutou uma explosão, que ele não tinha tirado nada de dentro daquilo, com o calor, fermentou e explodiu o cadáver. Foi um cheiro tremendo. Então fecharam tudo, levaram para o Vaticano, fecharam a basílica, puseram o cadáver na basílica e chamaram médicos. Os guardas suíços desmaiaram e fizeram um cheiro. Então passaram a noite toda costurando o cadáver de Pio XII. Ficava desfacelado. Então costuraram muito. O João VI, que vai ser o Papa seguinte, ele já está com câncer. Ele vai custar para morrer. Vai durar 5 anos com câncer. E como ele sabia que ia morrer, tinha medo que ele explodisse que nem o outro. Então ele deixou um monte de documento que queria que o embalsamamento dele fosse super garantido. Então chamaram umas equipes lá, especialistas. Egípcia. Mas era um bujão de gato. Ele era enorme de modo. Então encheram ele de perfume, tudo, né? De perfume. O cara tem formal, clorofórmio, pinga, chamaram Lula. Cai pra turbinho aqui. Encheram o Papa. E ele está até hoje inteiro. E põe ele como se ele fosse
conservado como um santo. A mentira nunca foi santo. Nunca foi declarado também. Não, nunca vai ser. Nunca vai ser. Eu tinha uma publicação que ele foi uma vez frequentou o Crejós em Paris. Do quê? O Crejós, é uma boate de striptease. João 23? Ou... João 23, ele deixou lá uma ligação aí do Deus. O apelido dele é Johnny Walker, que eu tomo o nome de João, né? Ele gostava de andar, então toda noite ele saía a pé e ia transferir líquidos, que ele gostava de transferir líquidos. Então apelidaram ele de Johnny Walker, que é o nome do whisky, né? Ele era João, gostava de andar e gostava de whisky, então Johnny Walker. Era o apelido de João 23. E essa história de que o João Paulo fez esse nome, já pensando em João de 23 e Paulo VI, né? É verdadeiro. Isso é verdadeiro. Foi, porque não tinha. O João 23 e o Paulo VI tinham muito prestígio, então o João Paulo I, que era o. Não entendia patavinho. Tomou o nome dos dois para ajudar os dois. O nome do Papa é... Pagaram ele em 30 dias, né? 33 dias, deram um chazinho para ele. Ele tinha descobrido o escândalo do roubo de 40 bilhões de dólares feito por cardeais. Os cardeais deram um chá para ele. Morreu, está morto até hoje. Aí subiu João Paulo II, que também botou. Esse aí teve coragem. Nada de João Paulo. Bem 16. Para ser contra João 23 e contra Paulo VI. Mas o nome do Papa escolhe, ele já pensou na missão que ele quer. Claro, no programa dele. Já que escolheu o nome Bento, que deve ser São Bento que fundou a Europa. Que a Europa está destruída e pensa, vocês querem reconstruir a Europa.